A paz de Cristo, meus amigos, a paz de Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero lhe trazer mais uma palavra para a edificação da sua vida, da minha vida. A palavra se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo de número 14, versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Versículo de número 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo de número 22: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Meu irmão, meu amigo, Jesus primeiro ele passa pelo deserto para ser provado pelo seu Pai, por Deus. Depois que Jesus passa pelo deserto, depois que Jesus vence o deserto, aqui agora no versículo de número 14, a palavra diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a palavra diz que a sua fama correu por todas as terras em derredor. O Espírito Santo de Deus quer se apoderar da sua vida. O Espírito Santo de Deus quer se apoderar da sua vida, da minha vida. Esse é o propósito do reino de Deus. Por isso que Jesus, quando é elevado aos céus, ele diz aos discípulos: eu estou subindo, mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso propósito aqui nessa terra, nos últimos dias? Qual é o propósito da igreja nos últimos dias? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito, a nossa missão é sermos cheios do Espírito Santo de Deus para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos voltarmos para Deus, nós precisamos buscar o reino de Deus. E para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos posicionar na presença de Deus. A Bíblia diz que a sua fama correu por todas as terras em derredor. Deus, ele quer te levantar, não para que você venha se gloriar, não. Essa não é a intenção de Deus, essa não é a intenção de Jesus, essa não é a intenção do Espírito Santo de Deus, não. A intenção de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus é que você venha a ser cheio do Espírito Santo. Versículo de número 18: o Espírito Santo de Deus é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluias! Essa é a nossa missão. Versículo de número 18: nos ungir para nós evangelizar os pobres,
nos ungir, nos encher do Espírito Santo de Deus, para nós curarmos os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista, abrir os olhos dos cegos e a pôr a liberdade os que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é hoje. O tempo de nós ministrarmos a palavra é hoje. Deus, Ele quer te levantar para ser cheio do Espírito Santo. Ele quer te ungir com o Espírito Santo de Deus. Ele quer que você seja um ministro da palavra de Deus, com ousadia, com autoridade. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que quando veio do céu um som como de veemente e impetuoso, e tomou toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daí se iniciou a igreja de Jesus Cristo, com poder, com autoridade, com ousadia do Espírito Santo. Assim também foi o ministério de Jesus. Mas para que nós possamos ser cheios, nós precisamos buscar a presença de Deus. Jesus disse em Atos: não se ausentem de Jerusalém até que do alto vós seja revestido do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito que portas vão se abrir. É através do Espírito Santo que as muralhas vão cair. É através do Espírito Santo de Deus que nós vamos triunfar na presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro, na sua primeira pregação, no seu primeiro sermão cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas foram salvas. Na segunda pregação e sermão de Pedro, quase 5.000 almas foram salvas. Ei, Jesus te levantou para ser cheio do Espírito Santo. Jesus te levantou para ser cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus aqui nessa terra. Oxalá se todos estivessem com esse mesmo pensamento, esse mesmo espírito, nós teríamos nos dias de hoje a igreja primitiva, marchando, caminhando aqui na face dessa terra. Mas nós sabemos que os últimos dias aqui nessa terra vão ser difíceis, porque a própria palavra diz: achará fé nos últimos dias. A Bíblia diz, Jesus nos ensina e nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós vivemos nos últimos dias, muitas pessoas estão frias espiritualmente, muitas pessoas já não têm mais a visão do reino de Deus, a volta de Jesus Cristo. Mas hoje eu te convido, seja cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus ele vai restituir o seu ministério. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, Deus ele vai restituir a sua casa, a sua família. Entenda, compreenda, há um caminho para que nós sejamos abençoados aqui nessa terra, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a palavra, é o Espírito Santo de Deus que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo de Deus que faz nós termos os ouvidos atentos e sensíveis à voz de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá poder e virtude para pregarmos o Evangelho, para a salvação de almas. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para nós estarmos de pé nesses últimos dias. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Fica com essa palavra
Deus, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.